Sabe aquela sensação de que, por mais que a gente se esforce, parece que tem alguma coisa travando o nosso crescimento? Um freio de mão puxado na carreira? Pois é, isso é super comum. Nessa análise de hoje, a gente vai descobrir que esse algo geralmente são barreiras internas. E o mais importante, vamos montar juntos um plano de ação para destravar esse potencial de uma vez por todas. Então, a grande pergunta é essa: o que está de fato no caminho? Muitas vezes a gente tende a culpar o que está do lado de fora, né? Mas, na real, os maiores obstáculos costumam estar aqui dentro. São aqueles padrões de comportamento que rodam no piloto automático e, sem a gente nem notar, acabam sabotando o nosso progresso. E esses padrões, nossa, eles impactam tudo. As decisões que a gente toma, o jeito como a gente interage com as pessoas e, claro, o nosso desempenho no final das contas. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse. Vamos dar nome a esses padrões e, com base em insights de especialistas, traçar um caminho bem claro para a mudança. O nosso roteiro de hoje é bem direto, olha só. Primeiro, a gente vai identificar quais são essas barreiras invisíveis. Depois, vamos entender o custo real que elas trazem para a carreira. Aí, vamos apresentar um plano de ação comparando ferramentas como psicoterapia e coaching. E para fechar, vamos falar dos pilares essenciais para um sucesso que se sustenta a longo prazo. Vamos lá, começando pela nossa primeira sessão, as barreiras invisíveis. Afinal de contas, o primeiro passo para resolver qualquer problema é saber exatamente o que ele é. Vamos identificar esses desafios. A lista de obstáculos pode ser bem longa, mas alguns são clássicos. Como a gente vê aqui, estamos falando de timidez, imediatismo, ansiedade, insegurança. E o interessante é que muitas vezes uma coisa alimenta a outra, né? A insegurança pode gerar timidez e o imediatismo, por exemplo, pode causar uma ansiedade enorme. Cada um deles sozinho já é como uma âncora no nosso desenvolvimento. Certo, já demos nome aos bois. Agora, na nossa segunda sessão, vamos calcular o prejuízo. Qual é o custo real de carregar essas barreiras no dia a dia da carreira? Porque, olha, entender o impacto concreto é o que dá aquele gás para a gente realmente querer mudar. Vamos começar com um exemplo clássico de todos: a timidez. Ela pode até parecer só um traço de personalidade, mas no ambiente de trabalho, o custo do silêncio pode ser altíssimo, pode se transformar, de verdade, numa grande desvantagem profissional. E o impacto é duplo, né? No lado pessoal, a timidez pode levar a um sentimento de isolamento. Agora, no profissional, as consequências são ainda mais claras. Dificulta o networking, a participação ativa em reuniões e, talvez o pior de tudo, faz com que ideias excelentes nunca saiam da cabeça. Quantas oportunidades são perdidas assim? Profissionais talentosos acabam sendo subvalorizados por causa disso. Outro grande vilão da nossa produtividade é o imediatismo. Essa é a armadilha de querer tudo para ontem. É uma mentalidade que acaba sacrificando a construção de um futuro sólido por ganhos de curto prazo que muitas vezes nem se sustentam. E aqui, a relação de causa e consequência é devastadora. A busca sem fim por resultados rápidos leva direto para uma falta de visão estratégica, para um planejamento ruim. E o resultado final? Esgotamento. O famoso burnout, que, ironicamente, acaba destruindo justamente a produtividade que tanto se buscava. Ok, já identificamos os problemas, já entendemos o custo. Agora sim, vamos para a parte mais importante, a solução. Esta sessão é toda sobre o plano de ação, sobre como transformar o autoconhecimento em resultado prático. O plano é bem simples, mas muito poderoso, e se baseia em 2 passos fundamentais. Primeiro, desenvolver o autoconhecimento. É preciso identificar com clareza quais são as barreiras e o que ativa cada uma delas. E segundo, buscar apoio profissional, para poder usar as ferramentas certas no desenvolvimento emocional. E quando a gente fala nesse passo 2, no apoio profissional, entramos num ponto super importante aqui na nossa quarta sessão. Existem ferramentas diferentes e escolher a certa faz toda a diferença. Vamos analisar 2 das mais conhecidas: psicoterapia e coaching. Esse quadro aqui resume a diferença de um jeito perfeito. Pensa assim, ó. Se a insegurança vem de coisas do passado e hoje paralisa, a psicoterapia é o ideal para ir lá na raiz do problema. Agora, se a meta já está clara, tipo conseguir uma promoção em 6 meses, mas falta um plano, aí o coaching vai dar as ferramentas de foco e planejamento para chegar lá. São abordagens diferentes, mas ambas muito valiosas. E olha, além dessas 2 abordagens, ainda tem uma terceira via bem prática: treinamentos específicos. Por exemplo, se a timidez aparece mais forte na hora de falar em público, um curso de oratória pode ser a chave para virar esse jogo. É uma solução direta, focada em desenvolver uma habilidade bem pontual. Com o plano e as ferramentas em mãos, a gente chega na nossa última sessão.
Qual é o objetivo final de todo esse trabalho? É construir uma base sólida para o sucesso. Vamos ver quais são os pilares que formam essa base. E todo esse trabalho de superação se consolida em 3 grandes pilares. Como o gráfico mostra, o equilíbrio emocional representa a maior fatia, com 40%. Logo depois vem a confiança, com 35%, e a agilidade mental, com 25%. É o desenvolvimento consciente desses 3 elementos que garante um crescimento que se sustenta de verdade. E o que é exatamente essa tal de agilidade mental? Bom, é a capacidade de se adaptar, de tomar decisões e de reagir a mudanças de um jeito rápido e eficaz. Percebe como isso combate diretamente barreiras como a falta de agilidade e o imediatismo que a gente viu lá no começo? Então, o ponto central é esse. O plano de ação não é só para se sentir melhor. O resultado prático, no dia a dia, é um foco profissional muito mais afiado e a capacidade de tomar decisões com mais clareza e segurança. No final das contas, tudo se resume a essa ideia central. O equilíbrio emocional, a confiança e a agilidade mental são fundamentais para um crescimento sólido. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. É aqui que o nosso foco deveria estar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pense por um momento. Qual daquelas barreiras que a gente listou, se fosse superada, teria o maior poder de transformar uma trajetória profissional e pessoal, começando agora mesmo? A resposta para essa pergunta é um ótimo ponto de partida.